Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. É com alegria que eu os acolho para esse momento de reflexão, sempre com essa intenção, procurando sentido. A cruz que nós carregamos, ela é inerente à nossa existência. Ela não é um acidente de percurso, não. Ela faz parte da vida, faz parte da maturação. Os problemas nos ajudam a crescer. Queiram os problemas e solucione-os. Porque se você não solucionar os problemas que você inventou, você vai ver onde você vai parar. Problema de condições financeiras e desemprego pode gerar também uma depressão. Aí, que eu estava falando, essa depressão exógena, está fora. Né? O luto, por exemplo, né? Alguém que partiu, a gente entra no processo depressivo, porque a gente investia naquela pessoa, agora aquela pessoa não existe mais. Todo esse investimento volta para a sua fantasia. Aí falta de amor, de abandono. Eu lembro de uma vez, quando eu estudava lá no Sede Sapiência, em São Paulo, teve um caso que nós tratamos, quer dizer, um estudo de caso, né? E a menina, ela estava num processo justamente de depressão, uma situação bastante complicada, porque o pai faleceu. E quando falaram para ela, olha, papai faleceu, no aspecto de dizer, papai foi morar com Deus, foi morar com Nossa Senhora, com os anjos e com os santos. Nossa, a menina entrou numa crise de pensar, papai preferiu morar com Deus, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos e não comigo. E despertou uma fantasia de falta de amor e de abandono que a menina entrou num processo depressivo muito grande. Por isso que eu sempre digo, a realidade é essa. A morte é algo que nós já nascemos com ela, vamos passar pela morte existencial, mas Jesus deu uma solução para ela, dando vida. O cristão é o homem que segue os passos de Jesus e crê na sua palavra. Então, portanto, a morte já não tem mais sentido para nós. Já foi explicado por Jesus. Jesus veio justamente para explicar isso, para dar uma razão plausível a essa pergunta. Agora, de repente, dizer como aconteceu comigo uma vez, uma menina, que era minha coroinha lá em Votorantim, ela estava muito chateada, angustiada, porque ela tinha perdido o avô. E eu falei para ela, querida, vem aqui um pouquinho. Olha, você não queria que seu avô morresse, eu também não queria, ninguém queria, mas a morte chegou. E Deus pegou essa vida para ele, porque a vida pertence a ele. Agora a gente tem que trabalhar essa ausência. Então, ele morreu e nós temos que elaborar isso, não temos que enterrar, mas mantê-lo vivo dentro da gente. A gente enterra os despojos transitórios, mas a nossa certeza está dentro da gente, pela fé. Como diz o Frei Inácio Larrañaga, numa das orações que ele diz, para que fazer perguntas? Agora a sua roupa é a luz. Bonito isso, sua roupa é a luz. Não precisa de roupa, não precisa de nada mais. Porque a luz é Jesus. Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então, ter a certeza que através de todos os problemas e todas as dificuldades a gente pode crescer e maturar. Outro fator desencadeante pode ser excesso de peso, a pessoa vive numa angústia. Sedentarismo, né? A pessoa fica uma vida sedentária, né? Cria uma situação, ela não se mexe, ela não se cuida. Dieta desregrada, tem pessoa que acaba desenvolvendo talvez sintomas de bulimia, de anorexia, que está ligado muito ao vínculo, que está ligado às identificações, né? Engraçado isso, né? Por que tem coisa que você gosta e tem coisa que você não gosta? Tem gente que gosta de um tipo de alimento e aquela pessoa gosta demais daquele alimento e você não gosta. Mas por que você não gosta? Ah, é uma questão de escolha. Não. Tem muito a ver com aquelas identificações. Talvez quem é que fazia esse alimento ou quem é que lembra e que você está excluindo. Nós vamos falar sobre isso uma outra ocasião. Por exemplo, você acaba engolindo uma série de coisas, aí você precisa provocar o vômito, você se torna uma pessoa bulímica. Ou então anoréxica, você tem uma fome de cão, mas não se alimenta. Por que será que não se alimenta? Que representação tem esse alimento na sua vida? E acaba levando a óbito. Né? Há uma disfunção hormonal, biológica, interessante, mas ela tem algo psíquico muito profundo.
Outro caso também é esta hiperconexão. O que é isso? Hiperconexão e excesso de estímulos. Tem gente que não consegue ficar 5 minutos sem ver o celular. O celular dá um sinetinho, pim, a pessoa já vai lá. Que coisa interessante. Eu vejo por mim também. Se nós estamos à mesa conversando, batendo papo, todo mundo está com o celular na mão. Mas espera um pouquinho, será que não merecemos estar juntos agora nesse momento? Olhar para os olhos do outro, conversar com o outro. Mas dá uma sinetinha, pronto, você já vai ver. Mas espera um pouquinho, por que aquela pessoa é mais importante? Então tem uma hiperconexão, ela não consegue se desmembrar, ela tem um uso excessivo da internet. Tem gente que fica horas, é capaz até de pôr fralda, para não precisar levantar para ir ao banheiro. Por incrível que pareça. E isso é um pezinho para desencadear esse buraco profundo. Essas escolhas que nós estamos fazendo. Se a vida é feita de escolha, e eu preciso me responsabilizar pela escolha, porque como diz o Guilherme, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, você precisa reconhecer o que você está fazendo e se responsabilizar pela mudança. Porque se você não se responsabiliza pelas mudanças, você vai culpar os outros. Mas espera um pouquinho aí. Cuidado com a armadilha do ego. Cuidado com essa situação que leva você a viver uma vida efêmera, uma vida insignificante. Aí você vai se tornar uma pessoa vitimizada e você vai se tornar vitimizador. Isso que é triste. Porque você não elaborou, você não trabalhou essas questões. Você foi só sendo arco reflexo. Isso é muito triste. Outro caso também é a fibromialgia e dores crônicas, como eu já falava das dores, né? A pessoa desencadeia uma situação, são dores horríveis, uma fibromialgia, por exemplo, aí ela acaba entrando no processo depressivo. Aliás, eu diria para vocês, sem medo de errar, tudo que é doença desagradável, que provoca dor, ninguém quer viver com dor, né? Ao menos que a pessoa seja masoquista. Eu acredito que nós precisamos vencer esse masoquismo, né? Quer dizer, querer sofrer. Ou então, até vencer o sadismo também, querer que os outros sofram. Então é interessante a gente pensar, meus caros, que alguns sintomas vão aparecendo. Nós falávamos aquilo que desencadeia. Quais são os sintomas que você pode tentar detectar? Lógico, por favor, não ponha muita intensidade nisso, mas vai pensando, vai refletindo. Por exemplo, um humor depressivo, aquela sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio. Você cai numa patologia do vazio, porque é o buraco, é o vazio. O mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo o sentimento de falta de sentimento. Eu não tenho sentimento nenhum. Como eu estava falando, a pessoa, ela perdeu um ente querido, ela perde totalmente o gosto pelas coisas. O livro do Eclesiástico vai dizer isso, né? Não entregue tua alma à tristeza. Porque se você ficar triste, você não sente nem mais o gosto da comida, você não tem prazer mais para nada. Não consegue sorrir. Como que eu vou sorrir se eu perdi minha mãe, se eu perdi meu pai, se eu perdi meu filho? Mas espera um pouquinho, a gente precisa elaborar essa perda, né? O Freud ele vai dizer que a patologia do luto é a melancolia. O luto, quando a gente perde, não é só perda de um ente querido. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde uma caneta que a gente gostava muito, nossa, a gente fica totalmente transtornado, até encontrar. E se não encontrar, gera um luto dentro da gente. Perdas que a gente está tendo o tempo todo. A gente perde a juventude, né? A gente perde a vida infantil, a juventude. E quando a gente está chegando a uma certa idade, meu cara, se a gente não souber passar pelo processo de envelhecência, não envelhecimento, né? Não, ninguém é velho, estamos no processo de envelhecência, nos tornando idosos, isso é uma riqueza. Porque senão você acaba sendo ranzinza, intransigente, chato, reclama de tudo, não aceita nada, isso é uma coisa terrível, né? Então, se nós não soubermos trabalhar essas questões,
depois de um ano, por exemplo, da perda do ente querido, vira a melancolia. E a melancolia é a patologia do luto. Aquilo que seria um processo natural virou uma patologia, virou uma doença. E como tal tem que ser tratada, né? Por exemplo, outras coisas que podem ajudar nesse humor depressivo. Julgam-se um peso para os familiares e amigos. É horrível isso, né? Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou um peso para você, eu devia ter morrido, não devia ter nascido. Nossa, complicado isso, né? A autoestima está baixíssima. É muito triste você não ter o pertencimento, né? Mas muitas vezes é fruto do seu pensamento. Pode ser que até aquela pessoa não goste muito de você, mas como eu estava dizendo agora, é um problema dela. O que nós vamos fazer? A gente não agrada a todo mundo. Não tente convencer as pessoas, porque você vai se desgastar, você vai cair numa depressão terrível. Tentar convencer de uma situação que não vai dar certo. Então, portanto, pensa justamente de maneira mais positiva, porque senão vocês fazem uma avaliação negativa acerca de si mesmo. Não só acerca de si, do mundo e do futuro. Tem muita gente dizendo, isso não vai ter fim, esse ano de 2020 vamos riscar da agenda. Por que eu comprei agenda? Não tenho nem o que me programar, estou umas coisas assim. Tá bom, a gente pode falar brincando também. Tem hora que é brincadeira, né? Mas tem hora que eu acho que é um exagero, né? É um exagero muito grande. Então, portanto, cuidado com esta maneira de invocar a morte como forma de alívio para si pelos familiares. Eu conheço muita criança que quer morrer, por exemplo, né? Muitos pais às vezes me procuram, meu filho está pensando que vai morrer, eu tenho medo que ele se suicide. Não, é apenas um sintoma de que ele está se sentindo não reconhecido. O olhar que nós poderíamos ter para ele, aquilo que talvez entre o narcisismo primário e o secundário, que o Lacan vai dizer, não quero explicar isso agora não, mas só para entender, entre o narcisismo primário, que é um olhar somente para si, e o narcisismo secundário, que é olhar para o outro, para o objeto de amor, entre uma fase e outra existe o estádio do espelho. Como que você se vê? Né? Porque, como a gente diz, né, eu não consigo me ver, eu preciso de um espelho. E se nós não tivéssemos espelho? Como que você ia se ver? Você não saberia nem como é. Eu posso ver minhas mãos, eu posso ver as minhas pernas, o meu pé, tal, mas o meu rosto eu não consigo ver. Então eu preciso de um espelho. E o olhar da minha mãe, o olhar do meu pai, dos meus cuidadores, determinaram como eu iria me comportar. Tem muita gente que não consegue entrar num ambiente onde os olhares são voltados para ela, né? Como dizia o Sartre, é um olhar de medusa, petrifica o sujeito. O cara vira uma pedra. É interessante isso, né? Bem, mas enfim, essa coisa de chamar a atenção do outro. E às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente. Tem um inconsciente agindo, irmãos, tem um inconsciente agindo. Não se esqueçam disso. Freud teve essa grande sacada de descobrir o inconsciente. E muitas vezes nós somos muito mais determinados por ele do que pela consciência, né? Haja visto que nós somos compulsivos nas nossas repetições, vivemos repetindo o tempo todo, coisas que nós não gostaríamos mais de repetir. As pulsões vão, né? Porque pode perceber, quando você tem uma pulsão e quer fazer alguma coisa, você não faz porque você está perto dos outros, mas quando você está sozinho, você faz, você relaxa. É interessante isso, né? Quando você está perto dos outros, você não faz nada, mas sozinho, não tem olhares sobre você, aí você relaxa. E depois você vai fazer, talvez inconscientemente, uma formação reativa, finge que não fez e fica culpando os outros. Por isso que eu digo, essas pessoas moralistas que ficam julgando os outros, culpando, sai fora delas. Cuidado, é perigoso isso, né? Isso faz um mal terrível para a gente. Os pensamentos suicidas, eles variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar. Como é triste isso, né? É muito triste, porque tem muitos que têm o pensamento, mas eu sempre já falei e vou dizer mais uma vez, para mim, a partir dos estudos, o suicida ele não quer se matar, ele quer ficar livre do problema.
Só que ele não percebe que ele vai tirar a vida dele. Isso que é triste, né? Porque para o inconsciente não existe a morte. Não existe. Existe a vida. E eu, muitas vezes, porque eu quero estar num estado de nirvana, com um estado vazio de problemas, sabe aquela descarga emocional que eu preciso? Né? Desculpa, eu vou fazer uma comparação bem chula. Você está apertado com vontade de ir no banheiro, você tem uma vontade de urinar, aquilo faz Quando você vai ao banheiro e faz, né, portanto, que você tem a possibilidade de urinar, o que acontece? Houve um esvaziamento. Né? Oh, que alívio, que alívio. É assim também o estado emocional. Às vezes estamos tensos e se nós não soubermos trabalhar essa tensão, a gente vai buscar coisas como, por exemplo, eu falava agora há pouco dos drogados. Eles não conseguem enfrentar a realidade, eles vão atrás de drogas. Às vezes muitas pessoas chegam e falam para o médico, o senhor não tem um remedinho aí para resolver meus problemas? Não tem não. Muita gente quer um remedinho, mas os remédios não resolvem nossos problemas. Eles podem tentar aliviar os sintomas, mas o sintoma está lá e ele vai voltar. Por isso que tem que ir lá na causa. Os efeitos estão o tempo todo aí. Então, por isso que eu estava falando, né, fazendo essa comparação. Você, quando vai e faz a micção, quer dizer, você teve um alívio. Né, você até respira. Ai, que gostoso, que alívio. Então, houve uma distensão, quer dizer, descarregou, então tirou a tensão que estava te prejudicando, dando um mal-estar terrível. Né? Muito bem, um outro ponto que nós podemos falar é o retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, né? Que está ligado justamente a essa vida biológica. Lentificação do pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade e de iniciativa. Então, são sintomas que vai mostrando que você está num processo depressivo. Tem coisas que não, às vezes você fala, estou com falta de memória, um pouquinho, mas isso é falta de atenção, às vezes. Nós temos um excesso de confiança que você não presta muita atenção no que você está fazendo, você vai meio no automático. Então, tome cuidado. É quando você vê que tem excessos, né? Ou então excesso, portanto, de preguiça, como eu falava, de cansaço, isso está sendo um sintoma que parece que você está caindo nesse buraco, nessa depressão. Insônia ou sonolência, tem gente que gosta de dormir o tempo todo, né? Ou então tem insônia. É engraçado, né? Como que são os extremos. O equilíbrio está no caminho do meio. Ou a pessoa sofre muita insônia, não dorme nada, ou ela só dorme demais. Onde a gente pode vencer? No meio. Então, se você tem muita insônia, a sonolência pode também ser um sinal. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. E a sonolência está mais associada à depressão chamada atípica. Então, uma depressão atípica. Isso pode ser, portanto, que não está fora um pouquinho daquilo que nós podemos normalizar. Uma outra coisa, apetite, geralmente diminuído. Então, se você começa a diminuir muito o seu apetite, podendo ocorrer em algumas formas de depressão, o aumento do apetite também. Olha a contradição, os extremos. Todos os extremos gera paixão. Né? Tudo que é extremado é muito perigoso. Então, não ser nem laxista e nem rigorista. Equilíbrio. Comparação bem chula. Tem gente que não consegue tomar uma cerveja. Ele toma a caixa inteira de cerveja. Que coisa! Todas. Então, enquanto ele não vê o fim, ele não sossega. Ele perde o controle de si mesmo, vai ficar uma pessoa chata, não teve equilíbrio. Então, ele pode gerar justamente um processo depressivo, porque parece que ele não tem mais domínio sobre si mesmo, porque ele não entra no processo do autoconhecimento e assim por diante. Como eu estava falando, o extremo, não tem apetite nenhum, ou eu como demais, principalmente os carboidratos, né? Tem gente que gosta de se afundar em massas, aquela coisa toda, então parece que está com fome, é um vazio existencial, é um buraco que está lá dentro dela. Mas isso não existe. Fome existe na Etiópia, porque não tem o que comer mesmo. A gente gera necessidades e a gente precisa ver o que é necessário. Então, tomar muito cuidado. Um outro ponto, redução do interesse sexual. Né? Tem gente que acaba
não tendo interesse nenhum, né? Então é um dos sintomas. E um outro e último ponto que a gente podia dizer, dores e sintomas físicos difusos como mal-estar, como eu já falava, o cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese, pode ser também um sintoma. Então nós vamos parar por aqui, porque depois nós vamos pensar como levantar o diagnóstico, como pensar, como trabalhar tudo isso. O importante é que você também não exagere na sua autoavaliação. Acho que o importante é vamos parar agora para pensar, refletir e procurar dar um significado de uma maneira plausível. Tem coisas que às vezes são dessa forma, pode ser só um momento passageiro, isso vai passar logo. Mas tem outras que são mais complicadas, aí nós vamos precisar de justamente ir para um psiquiatra e até buscar uma psicoterapia. Deixa eu olhar mais para dentro, né? Porque a gente olha muito para fora. Vamos olhar mais para dentro um pouquinho. Então vamos fazer essa pausa, depois nós voltamos para pensar no diagnóstico e como tentar trabalhar e como, portanto, procurar juntos dar sentido a esse transtorno depressivo maior. Até o próximo encontro.